Vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir nossas Bíblias. Livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Apenas o versículo 1, ok? Deuteronômio, capítulo 4. Apenas o verso 1. A palavra, ela diz assim. Vou fazer a leitura desse versículo, depois vamos ter uma palavra de oração. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, no nome de teu amado Filho Jesus, nosso coração se enche de alegria porque nós podemos ler as Escrituras com liberdade. Nesse tempo de reflexão, o mesmo Espírito que a inspirou, interprete para nós, revele para nós, assopre sobre esta palavra, tornando ela muito clara a cada um de nós. Fala com cada um de nós. Te agradecemos e louvamos a Ti porque Tu estás presente na palavra, na vida daqueles que já ganharam uma experiência real com o Senhor, que morreram e ressuscitaram, tem Cristo como sua vida em experiência real. Pai, nós confiamos a Tua palavra a Ti mesmo, para que Tu então repartas a cada um de nós como este pão genuíno, que os nossos corações venham ansiar por este pão, por este genuíno leite espiritual, pelo qual, por ele, nós tenhamos crescimento para a salvação. Abençoa, Pai, todos aqui nesta noite. Teu Espírito seja a única voz a ecoar pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos chamar aqui a atenção para 4 palavrinhas que nós vamos analisá-la. Não sei se dará tempo para nós então verificarmos essas 4 palavrinhas. Se vocês lerem Gênesis 1, 2, 3... ali naqueles 3 primeiros capítulos, estabelece princípios que vai nortear toda a Escritura. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Então, a palavra de Deus, ela estabelece para nós sempre princípios. E os princípios das Escrituras percorrem toda a Bíblia e também deve ser realidade espiritual em nós, os princípios das Escrituras Sagradas. Então, esse texto aqui, irmãos, ele resume toda a Bíblia. Se nós tivéssemos tão somente em toda a palavra, apenas esse versículo 1, já estaríamos satisfeitos. Porque nesse versículo primeiro aqui que nós lemos, estabelece princípios que vão reger toda a Escritura. Então, eu quero chamar a atenção para eles. O primeiro deles, preste bem atenção, guarde bem esses 4 princípios. Guarde também a ordem, que elas não podem ser invertidas. Observa aqui. Olha como começa esse versículo. Agora, pois, ó Israel, que a palavra que aparece aqui, ouve. Esse é o princípio. Ouve. Logo em seguida, ouve o quê? Os ensinos. Para os cumprirdes. Ouvir, cumprir. Para quê? Essa palavra para quê? O Espírito Santo nos chama a nossa atenção. Para quê está indicando um propósito. Para que o propósito? Para que vivais. Ouve, cumpre e viva. Mas só que não para aí. Tem mais outro princípio aqui. Vivais, entreis e possuais. Possuais a terra
que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Essa palavra vos dá é graça, entende? Então graça está aqui, claro, de uma forma não explícita, mas implícita. O que é graça? É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Mas, queridos, como que começa o nosso cristianismo? Sempre começará com o ouvir. Ouvir a Ele. Ouvir as Escrituras. Então esse é o primeiro princípio. Inclusive a nossa consagração começa com ouvir, ouvidos. Vocês se lembram? Lá em Levítico 8, versículo 22, quando então Moisés, o Senhor pediu para que ele pegasse aquele carneiro, para ser o carneiro da consagração. Moisés foi lá, matou aquele carneiro, e ele aspergiu o sangue daquele carneiro, que era o da consagração. Em primeiro lugar foi na ponta da orelha direita, indicando que a nossa consagração começa sempre com o nosso ouvir, ouvido. Depois no polegar do dedo da mão direita, que vai nortear as nossas ações, tudo aquilo que nós fizermos. E depois no dedão direito do nosso pé, para que é o caminho de um pé consagrado. É alguém que anda no caminho, em Jesus. É alguém que de fato vai andar pelo caminho das Escrituras, por esse trilho, se tiver também o dedo do pé consagrado. Então começa com o ouvido, depois mão direita e o pé direito. Mas essa palavra aqui, ouvir, esse princípio, ele rege todas as Escrituras sagradas, de Gênesis a Apocalipse. O desejo do nosso Pai é que nós tenhamos ouvidos abertos para ouvir a sua palavra. Porque, irmãos, Paulo fala em 1 Coríntios que existem muitas vozes no mundo. E a ovelha de Cristo, ela conhece a voz do pastor. Jesus disse lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Seguir a Cristo porque conhece a voz do pastor. Então, como existem muitas vozes neste mundo, existem muitas vozes que se parecem com a voz de Cristo, mas que não tem nada a ver com Cristo. Porque a voz do Filho nós vamos entender claramente pelas Escrituras Sagradas. Então temos que estar com os nossos ouvidos bem abertos e sempre atentos para ouvirmos a sua voz. E o Espírito diz em Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, como que nós vamos poder ouvir a voz de Deus? Existem muitas pessoas que têm como que uma sede de Deus, sede de ouvir a voz de Deus, uma sede que Deus fale com elas. Mas Satanás já iludiu essas pessoas, achando que Deus vai usar uma pessoa para falar com ela, trazendo uma revelação dos céus que não esteja na palavra. Isso é muito perigoso. Aquelas pessoas que esperam que Deus revele o futuro delas. O futuro dessas pessoas, e o nosso também, está muito claro aqui se nós ouvirmos a voz do Pai. Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para ver e entrar, precisamos do novo nascimento. O novo nascimento vai descortinar para nós toda a realidade deste reino, pela obra da cruz, porque nós estamos neste mundo. O que é este mundo, irmãos? Este mundo é um cemitério. Se você ler depois Ezequiel, você vai perceber ali no vale de ossos secos, lembra lá que Deus então levou Ezequiel para que ele contemplasse aquele vale de ossos
eram sequíssimos, diz as Escrituras Sagradas, sequíssimos. Então Deus perguntou para o profeta: esses ossos poderão viver? Aqueles ossos sequíssimos, imagina só, ser levado a um vale de ossos secos, sequíssimos, e o Senhor pergunta: poderão esses ossos viver? Qual seria a nossa resposta? Eu não sei, tu sabes, Senhor. Foi isso que o profeta respondeu ao Senhor. Então aí Deus diz para o profeta: profetiza sobre esses ossos, e diz: assim diz o Senhor. Diz o Senhor: quando o Senhor lança uma palavra para nós, proferir esta palavra, essa palavra vai produzir vida. Ele pediu para que nós proferíssemos uma palavra: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer no Evangelho e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Essa palavra Evangelho fala a respeito do Filho. O Evangelho sem a pessoa do Filho não é Evangelho. Evangelho é a pessoa e a obra de Cristo. Paulo diz assim, 1 Coríntios 1, 23, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Primeiro é a pessoa, depois a sua obra. Este é o Evangelho. Este Evangelho primeiro liberta o homem do seu pecado, porque Jesus, João 1, 29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o meu e o seu pecado, e foi na cruz do Calvário, quando ele morreu, nos levou a morrer com ele. A morte de Cristo na cruz foi uma morte participativa, onde eu e você, nós também participamos dessa morte. Fomos incluídos naquele sacrifício. Morremos com o Senhor, sepultados com o Senhor, ressuscitamos com o Senhor. Cristo é a nossa vida. Agora, quando de fato nós ganhamos uma experiência genuína de salvação, de regeneração, que nós conhecemos como o novo nascimento, todo o reino da realidade espiritual é descortinado para nós. Então o Espírito Santo então nos empurra, ele nos faz entrar nessa realidade, porque aí o foco da nova criatura é as Escrituras, é o Senhor, as Escrituras, relacionamento com os irmãos, como nós dissemos hoje pela manhã, falando sobre o tribunal de Cristo, aquele tribunal que é inevitável, que todos nós iremos passar por ele, né? Então, uma pergunta que temos que fazer sempre: como está a minha vida espiritual diante do Senhor? Se Ele me chamar hoje meia-noite, será que todos nós aqui nesta noite estamos preparados para encontrar com o nosso Deus? Para ser julgados por Ele? Porque este mundo, como dissemos hoje pela manhã, não será julgado. Este mundo só irá receber a sentença, porque este mundo já está julgado. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está condenado. Percebe? Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo, em primeiro lugar, para abrir os nossos ouvidos para crer na sua voz, naquilo que Ele disse. Deus fala-nos hoje pelo seu Filho, fala pela sua palavra, e a palavra de Cristo, ela produz em nós vida. Lembra que Ele disse lá em Hebreus 4,12? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante. Quando a palavra ela penetra em nós, ela nos espanca, ela perfura os nossos corações, ela nos deixa perplexo, porque a palavra dele é viva, ela é uma adaga, uma espada que entra cortando, operando morte e ressurreição. Ele veio nos substituir. Irmão, você sabe que às vezes nós, ainda que sendo de novo nascidos, regenerados, existem em nós ainda muitas deficiências, negligência para com o Senhor. Ele quer substituir isso pela vida dele. Leva essa negligência e coloca vida no lugar.
Tira o nosso nervosismo, ele se coloca no lugar, a nossa irritação, porque nós criamos conceitos religiosos a respeito do cristianismo. Cristianismo fora de Cristo não é cristianismo. Falávamos hoje pela manhã, reportávamos sobre aquela palavra, que aqueles que serão separados da presença do Senhor para todo sempre e serão lançados no inferno são dois tipos de pessoas. Aqueles que não conhecem a Deus, estão me compreendendo? Pecadores, ímpios, que nunca ouviram falar da palavra, do Evangelho, e aqueles que conhecem, inclusive, a mensagem da cruz, mas que nunca creram em realidade espiritual, porque conhecer o Evangelho e não obedecer o Evangelho significa que nós nunca cremos e que nós estamos correndo perigo de morte eterna. Me escuta com bastante cuidado. Se eu e você não ouvirmos a voz de Cristo, lembra que Moisés disse a respeito de nós ouvirmos a voz do nosso amado Senhor? Lembra que Moisés disse a respeito da importância de nós ouvirmos a voz dele? Ouvir a voz dele significa atentar para aquilo que ele está dizendo. Senhor, fala porque eu quero ouvir. Quero ouvir a tua voz e quero obedecer a tua voz, porque eu tenho em mim a suficiência do Espírito que me habilitará a cumprir. Porque, irmãos, você nunca vai conseguir cumprir as Escrituras. Nem eu, nem ninguém. Muitas pessoas, por que elas desanimam? Por quê? Por que elas não são perseverantes em seguir o Senhor? Porque elas nunca creram. Porque elas brincam com aquilo que Cristo fez no Calvário. Percebe? Então, Cristo veio e também nos habilitou para obedecermos a Ele. Ouvir, aqui, a outra palavra que aparece é cumprir. Então, como que podemos cumprir se nós não ouvimos a Ele? E como que nós vamos cumprir a palavra dEle? Nós não temos capacidade, nós somos carnais. Estamos dentro de um corpo de carne ainda, porque quando cremos em nossa inclusão em Cristo, Ele não nos faz evangélicos, Ele nos faz novas criaturas, Ele nos faz filhos, Ele nos faz santos e amados do Pai. Percebe? Então, o que Ele faz para nós obedecermos e cumprirmos? Primeiro, Ele troca o nosso coração. Lá na cruz, Ezequiel 36, 26, Ele fala que tiraria de nós um coração de carne, colocaria em nós um coração, tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, um coração sensível à sua voz, colocaria em nós espírito novo, e Ezequiel 36, 27, a palavra fala assim, e porei dentro de vós o meu espírito e farei que observeis, a palavra observar, no hebraico, é reter no coração, reter. Quem retém a palavra no coração é um obediente, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que obedece. Queridos, nós não somos obedientes, nós somos rebeldes. Nós nos rebelamos contra o Senhor, contra a sua palavra e contra os irmãos. Mas o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, Ele é o obediente. O Senhor Jesus, Ele cumpriu todas as coisas, Ele obedeceu ao Pai. Então, este que é o obediente, que vem habitar dentro de nós. Por isso que cristianismo é não mais eu, mas Cristo vivendo a sua vida em mim. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Isso é tão precioso, ouvirmos a sua voz. Agora, quando nós não dermos ouvidos à voz do Senhor, o que acontece com aqueles que de fato não têm levado ou não desejado ouvir a palavra de Deus? Irão perecer. Aliás, a Bíblia diz aqui, nós vamos ver o texto daqui um pouquinho, que serão destruídos quem não der ouvidos ao Senhor. Já foi profetizado por Moisés. Moisés disse que depois dele, Deus levantaria um profeta, semelhante a ele, a Moisés. E aquele que não desse ouvido à palavra dele, que é o nosso Senhor Jesus, esta alma seria destruída. Coloca o teu dedo aqui, abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos.
Vamos ler aqui 2 versículos desta importante carta. Atos dos Apóstolos, por favor, vamos, capítulo 3, versículo 22. Atos 3, 22. Aqui ele está fazendo uma referência lá de Deuteronômio 18, dos versículos 15 a 18. Mas aqui, olha como essa palavra são muito atual para o nosso tempo, irmãos. Atos capítulo 3, verso 22 e 23, que diz assim, presta atenção. Disse na verdade Moisés. Então vamos ver o que Moisés disse naquele tempo que o Espírito Santo está soprando para nós nessa noite aqui. Que privilégio nós temos, irmãos, de então ouvirmos essa palavra que Moisés disse, que o Espírito Santo trouxe para esse tempo e que o Pai sabia que nós iríamos ler esse texto hoje. Diz assim, disse na verdade Moisés, Atos 3, 22, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Agora, olha o 23. Acontecerá que toda alma, essa toda alma envolve você e eu. É para mim e para você, não é para o seu primo. Não é para o seu vizinho, aquele meu amigo tinha que estar aqui para ouvir isso. É para mim e para você. Toda alma envolve todos. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Que povo? Do povo do Senhor. Irmãos, quando de fato nós não acolhemos o amor da verdade para sermos salvos, o próprio Deus, Ele envia a operação do erro, a operação do engano, para que nós criamos conceitos religiosos na nossa mente. Cristianismo eu penso desta maneira. Eu vou ficar lá na minha casa, comunhão ali com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, e vice-versa. Nós, irmãos, a nossa tendência é essa. Mas, irmãos, nós estamos unidos a Cristo, cabeça da igreja, nós temos que estar no mesmo corpo, na mesma comunhão, porque senão, irmãos, se nós não tivermos um prazer na comunhão hoje, você não vai para o céu coisa nenhuma. Porque imagina só, eu sei que lá na nossa comunidade existem muitos irmãos, pelo menos irmãos, entre aspas, que se dizem novas criaturas que confessam a palavra, mas que a vida que eles vivem desmentem aquilo que eles professam. Então são crentes mequetrefes, são evangélicos que não têm nada de Cristo, não tem nada do evangelho, tem evangelho de cabeça, tem cruz na cabeça, igual ao Urutu Cruzeiro. O Urutu tem cruz na cabeça, mas não tem no coração, entende? Nunca de fato foram crucificados, conheceram a mensagem da cruz e até professaram com os lábios, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é só da boca para fora, não tem realidade, porque quando a palavra penetra no nosso coração pelos ouvidos, nós vamos viver uma vida de unidade. O Senhor orou pela unidade da igreja, em João 17, a partir do versículo 20 em diante. Que lindo foi aquilo. Nós estamos dando ouvido à voz desse profeta, irmãos, para viver em união, em unidade, porque se nós não vivermos em unidade, como que nós vamos amar uns aos outros? Como que eu posso dizer aqui que eu amo vocês? Seria uma hipocrisia. Eu não convivo com vocês. Vocês são irmãos queridos. Para mim poder começar a amar vocês, eu preciso de conviver junto com vocês, para criar vínculos, apreço, afetividade, e o amor vai reinar. Aí vamos ver como igreja. Igreja é um cuidando do outro. Isso é igreja. É um levando a carga dos outros. Irmãos, nós temos ouvido a voz de Cristo? Ouve. Começa. Ouvir. Ouvir. Ouvir para cumprir. Se nós não ouvimos, não temos interesse em ouvir, irmãos, logo, logo você está esticando aí os seus pés. Você vai para aquele envelope de madeira. Você vai ser sepultado. Para onde irá a tua alma? Irmãos, nós temos brincado de cristianismo. Nós
temos um desejo de fugir dele. Percebe? Então Deus trouxe nós nesta noite aqui para ouvirmos essa palavra. Temos ouvido a sua voz. A palavra fala em João 8,47. A palavra ela é muito clara, ela diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E só vai ouvir as palavras de Cristo quem é dele. Quem não é dele, vive um cristianismo totalmente amorfo, sem vida, esquisito, estranho. Porque, irmãos, se nós não tivermos um desejo de nos reunirmos como igreja de Cristo, imagina se você for para o céu, onde todos vão viver juntos e eternamente. Você vai sentir um peixe fora d'água. Ah, não, vou ficar aqui eu e a minha família aqui, né, no cantinho, vocês ficam aí. Não. Por isso que nós dissemos hoje aqui, que diante de 10.000 pessoas que se dizem evangélicas, lemos o texto hoje, quem veio de manhã leu o texto, lá de Isaías, somente 3, 4, quando muito 5, ele fez uma alusão de um pé de oliveira que produz 10.000 azeitonas. Quando Deus vem para cegar, todas caem, fica salvas 3, 4, quando muito 5. Você faz parte daquelas azeitonas que caíram? Ou daquelas que de fato são regeneradas, estão perseverantes em seguir o Senhor por onde quer que Ele vá? Porque Jesus foi muito claro em Lucas 12:32, não temais, ó pequenino rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o seu reino. Queridos, Deus deu tudo para nós, deu o seu Filho amado. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Jesus, numa conversa com Pilatos aqui, ele diz uma coisa muito interessante para nós, irmãos. Nós temos que prestar muita atenção nos detalhes das Escrituras Sagradas. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Preste atenção no que ele está dizendo aqui. Olha que interessante. João 18, versículo 37. Quando Pilatos ele faz aqui umas inquirições a Jesus. Mas Jesus diz algo aqui, no versículo 37, que ela é muito interessante, nos chama a nossa atenção. Ele diz assim, presta atenção aqui, ó. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmãos, nós temos tido prazer em ouvir a voz dele. O salmista diz assim, no Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Abra meus ouvidos para que eu ouça. Quando João escreveu aquelas 7 cartas para a igreja da Ásia, lembra? Todas elas, ele faz ali muitas exortações. Mas o Espírito Santo teve um cuidado, no final de cada carta, dizer uma palavra muito interessante. Ele disse assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aquelas 7 igrejas. Irmãos, se você ler Efésios 3, você vai perceber que o grande depósito do Espírito Santo para com o seu povo é quando nós estamos juntos, reunidos em torno da palavra. Vocês estão me compreendendo, irmãos? É todos vivendo em unidade, onde que ele vai derramar ali tudo aquilo que é de Cristo, porque ele tem prazer. Individualmente nós não conseguimos. Você está me compreendendo? Então ele tem prazer em falar com o seu povo. Eu sei que muitos, às vezes, ligam para nós, porque ouvem as mensagens pelo YouTube e conversam com nós, pessoas de fora. Eles falam: eu tenho dúvida nessa palavra aqui. Aqueles irmãos que ouviram a palavra no dia que ela foi proferida, neste ambiente aqui, é um ambiente diferente de quem está vendo às vezes pela internet.
Aquele ambiente é um ambiente ali, céu na terra, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, o que diz Isaías 1, versículo 2? Abra lá, por favor. Isaías 1, versículo 2. Olha o que as Escrituras, ela diz aqui. Então, porque tem muitas pessoas, irmãos, que desejam que Deus fale com elas, né? Queridos, você quer ouvir a voz de Deus? Abra as Escrituras Sagradas, abra a palavra, aqui você vai ter o falar de Deus. Então, olha o que diz ali, olha. Dá ouvidos, ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Está vendo? Primeiro, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Isaías capítulo 1, versículo 2. Então, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós temos o falar de Deus. E nós só iremos ter o falar de Deus, irmãos, quando nós desejamos ouvir a voz dele. Porque senão, nós iremos fazer tão somente uma leitura bíblica, vamos encher a nossa mente de conhecimento carnal. Agora, quando nós desejamos ouvir a voz dele, abrimos as Escrituras, o Espírito Santo, ele vai interpretar para nós a palavra. Nós vamos ter necessidade muitas vezes de compreender alguma coisa da palavra, mas ele diz assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Agora, com relação ao ouvir, abra a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 4. Olha que interessante aqui, irmãos. Então vocês nunca se esquecem de que Deuteronômio 4:1 fala do ouvir, em primeiro lugar, depois o cumprir, depois para termos vida, e depois vamos possuir. Sei que não vai dar tempo de nós tratarmos desses 4 pontos, mas vamos ficar hoje com essa palavra ouve. 1 João 4, versículo 6, olha o que as Escrituras afirmam. Nós somos de Deus. Olha que interessante aqui, irmãos. Precioso, já nascemos de novo. A palavra de Deus já nos regenerou. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 23. E aqui, por isso ele diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos, avalie a sua vida diante desse versículo. Você tem prazer em ouvir a voz do Senhor? Você tem prazer em ouvir a voz de Deus? Não apenas aqui, mas no seu lar. Irmãos, quantas pessoas hoje, às vezes vêm nos procurar, dizendo o seguinte: olha, meu filho está no mundo das drogas. Desde pequenino ele ia para a igreja. Queridos, ir tão somente na igreja não resolve o problema. O problema é que os pais precisam abrir as Escrituras e ler a palavra para seus filhos, crendo que esta palavra vai operar no coração deles. Imagina só, vamos supor aqui, eu não sei se todos aqui são pais, né? Mas vamos supor, se teu filho morre sem a vida de Cristo, e claro que ele vai para o lago de fogo eternamente. É terrível, irmãos. Irmão, a gente brinca com o cristianismo porque nós não conhecemos o erro de perto. Imagina só, se você é pai e teu filho pereceu eternamente, mas você nunca viveu um cristianismo verdadeiro, autêntico, foi negligente, preguiçoso, se preocupou só com seu umbigo, naquele dia vai ser cobrado de mim e de você. Irmãos, se nós amamos o Senhor, nós vamos educar os nossos filhos no caminho. Palavra em casa, levando eles para aprender a viver, a se relacionar com os irmãos. Mas se nós somos negligentes, irmãos, nós vamos perecer, os nossos filhos vão perecer, e o culpado não é Deus, é nós mesmos, porque muitos não se importam com a palavra de Deus, não se importam com ouvir dele. A Bíblia é tão clara, Deus não está brincando de cristianismo. Ele diz que aquele que não der ouvido à voz do Filho será destruído do meio do povo.
Estão me compreendendo? Deus salvou um povo lá da escravidão do Egito, mas destruíram aqueles que não creram no deserto. Ouviram, foram batizados. Muitos até participam do ritualismo do batismo, às vezes até confessam, mas a vida deles desmentem. Querem viver uma vida moralista. Nós somos justos, nós não roubamos, nós não matamos, nós pagamos nossos impostos, a nossa família é bem unida. Isso é a pior desgraça do ponto de vista de Deus. Que adianta ter tudo isso? Mantém você fora da cadeia, mas não fora do inferno. Você precisa de viver uma vida prática de cristianismo, senão você vai perecer. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então aqui, irmãos, observa que após ele descrever aqui o ouvir, aí ele fala aqui no versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha aqui no capítulo de 1 João 3, versículo 10, presta atenção aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ah, mas eu amo meu irmão. Mas se nós amamos os irmãos, nós vamos ter prazer em estar junto deles. Se você não ama, tanto faz como tanto fez. Eu amo a minha esposa, eu quero estar junto dela. Amo meus irmãos, estou com saudade deles. Estou aqui, mas o coração está pulsando por aqueles irmãos. Percebe? Porque eu sei também que eles sentem falta de mim. Estamos ligados ao cabeça. Nós somos um em Cristo Jesus. Percebe, irmãos? Quando às vezes eu vou fazer uma viagem, fico com saudade dos meus irmãos. Como é bom viver em comunhão. O desejo do Pai é que todos nós vivamos numa preciosa comunhão. Então, Ele deseja isso de nós. Então, nós temos que dar um passo à frente, um passo pela graça. Entende, irmãos? Hoje em dia o mundo, irmãos, tem buscado tanta felicidade, tantas alegrias, mas tem buscado fora de Cristo. Cristo é a nossa alegria. Fora de Cristo, irmãos, não tem alegria coisa nenhuma. E um dos requisitos para a felicidade plena e perfeita é ouvir a voz dele. Lembra que ele disse aí em Apocalipse 1:3? Dá um pulo aí para frente. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Olha que precioso o texto que nós temos aqui. Apocalipse 1, versículo 3, diz assim, essa palavra aqui, bem-aventurado, sabe o que ela significa aqui no original? É uma pessoa profundamente feliz, não uma felicidade do mundo, porque muitos, eles ficam bastante felizes quando tem uma festa para ir. Por exemplo, o que é melhor de uma festa? Por exemplo, vai ter um casamento aqui, o Juninho e a esposa dele vão se casar. Vamos supor que vocês são solteiros e vai se casar, né? E todos nós somos convidados para ir no casamento deles. Então, o que vai ser melhor nesse casamento? É esperar por ele. As mulheres, né, já falam assim, por que vestido que eu vou, né? Vou ter que comprar um novo, comprar uma sandália. Nossa, irmã, as irmãs, se vocês soubessem quanto que vocês têm matado de vaca para ter essas sandálias, um monte de coisa, misericórdia. Então, comprar uma sandália, aquele vestido, aquela expectativa, sábado já é o casamento deles, então vamos preparar para o casamento, e nós homens vestimos lá uma roupinha social, e a gente quer ver o casamento, quer ver o que tem para comer, que é mais interessante. Estou preocupado com o noivo, a gente quer que ele seja feliz e leva um tropeção e quebra o nariz e por aí vai. Mas a gente quer ver o que vai ter no casamento de comer. Será que vai ter bolo? Será que vai ter sorvete com bolo? Então, o melhor da festa é esperar pela festa. Depois na festa, imagina só, você acabou ali, você vem embora para casa frustrado, aquele vazio, né? Não, irmãos, mas aqui, olha o versículo 3, bem-aventurados, profundamente felizes, são quem? São aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A morte, ela reina sobre a nossa vida todo o tempo. A morte da nossa vida, ela é iminente. Iminente.
Essa palavra iminente significa que qualquer hora você pode bater com as 10, né? Agora, queridos, nós temos sido profundamente felizes em ler as Escrituras, em ouvir as palavras da profecia. A palavra guardar aqui no original significa obediência, observar e obedecer, ouvir e cumprir, aquela lista lá de Deuteronômio 4:1. Vamos ouvir para depois então nós cumprir, obedecer. Se nós não ouvimos, nunca vamos obedecer. Nós vamos ficar aí como esses crentes tolos e bobos, aleluias, glória a Deus, mas que são analfabetos de Bíblia, não tem nada da palavra. E nós vimos hoje pela manhã que o julgamento será segundo a verdade. Seremos julgados pelas Escrituras Sagradas. Por isso que é fundamental que nós venhamos a ouvir a voz de Cristo. Irmãos, há uma grande felicidade para todo filho de Deus em dar ouvidos à voz do nosso Pai Celestial. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 8, versículo 34 e 35. Provérbios 8, 34 e 35. Aqui, irmãos, é a sabedoria de Deus personificada, que é o nosso Senhor Jesus, falando conosco. Olha aqui, Provérbios 8, verso 34. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Presta atenção aqui, olha. Diz assim a palavra: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida. Está vendo que a ordem não pode ser mudada? Deuteronômio, ouvir para cumprir, nós vamos encontrar a vida, para que vivais. E depois possuais. Irmãos, tem muitas coisas que nós vamos possuir. Nós vamos ter tempo para tratar de cada detalhe que as Escrituras apresentam para nós. Mas é fantástico, irmãos. Hoje em dia o povo de Deus não tem tempo nem para ouvir a palavra nem uma hora. Já fica com uma inquietação, né? Será que meu relógio parou? Caramba, o que é isso? Fantástico, daqui um pouquinho tá quase acabando, eu aqui, né, ouvindo. Irmãos, então, feliz o homem que me dá ouvidos. Nós temos dado ouvido à voz dele, irmãos. Nós temos nos derramado aos pés dele, falado para ele o seguinte: fala, Senhor, porque o teu filho ouve, eu quero ouvir a tua voz. Irmãos, e quem dá ouvidos a Cristo, sabe qual será a consequência? Aqui em Provérbios mesmo, capítulo 1, olha só o versículo 33. Presta atenção aqui. Que versículo lindo, que versículo precioso nós temos aqui. Percebe? Porque tem muitas vezes, né, as pessoas pensam assim: não, hoje eu tenho um trabalho muito bom, eu ganho muito bem, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, tenho boa saúde, tenho plano de saúde, então eu estou vivendo muito bem. Eu vivo uma vida como é que você está? Estou bem, estou muito bem, bem-estar. Essa impressão de bem-estar leva as pessoas à destruição. Deixa eu ler o contexto aqui. Provérbios 1:32 diz assim, olha: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Eu estou bem, não preciso de nada, vou me reunir como igreja para quê? Eu estou muito bem, Deus tem me abençoado. Agora, olha o 33 aqui, que estabelece um contraste com o 32. Mas, tem um mas aqui muito lindo: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Está vendo, irmãos, a importância de darmos ouvido à voz dele? Começa com ouvir. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quem me dá ouvidos vai habitar seguro. Segurança aqui eterna. Tranquilo, porque nele nós estamos descansados. Ele é aquele que refrigera a nossa alma. E sem temor do mal. Nenhum mal pode nos alcançar, porque ele diz que não iria alcançar, irmãos.
Então aqui, detalhe que é muito importante nós nos atentarmos é ouvir a voz dele. Por isso que é importante quando nós muitas vezes recebemos a palavra em casa. O Senhor Jesus disse assim: quem vos recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Por isso que é importante os cultos nos lares, as reuniões nos lares, da igreja nos lares. Porque quando o irmão abre a porta à palavra, sabe o que acontece? Ele está recebendo a maior bênção, abriu a porta do seu lar para receber a palavra. Quem receber a voz, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Por quê? Porque tem desejo de ouvir a voz dele. O Senhor Jesus, ele disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que precioso é isso, queridos, ouvir a voz dele. Quando nós ouvimos a voz dele, a gente sempre vai escutar um toque-toque no nosso coração. O que é esse toque-toque? Porque a palavra, quando nós ouvimos a palavra, ela tem uma função de cortar em nós tudo aquilo que não presta. E aquilo que nos presta tem que ser cortado, tirado de nós. E ele vem se colocar no lugar. Por isso que ele fala lá em Jeremias 23, verso 29. Não é minha palavra fogo e martelo que toque, que esmiuça a penha. Estão me entendendo, irmãos? Isso é tão precioso. Irmãos, nós vamos parar por aqui. Faltou a gente tratar sobre cumprir, sobre questão da vida, que é fundamental. Entre ouvir até a vida tem um caminho muito grande a ser percorrido. E depois sim, vamos adentrar na questão de possuais. Porque muitos têm ouvido a palavra, confessado a palavra, mas nunca eles entraram numa realidade espiritual de possuir a vida eterna. Você se lembra de Timóteo? Só citar só mais esse texto aqui e nós vamos encerrar. Timóteo, ele era um pastor da igreja lá de Éfeso. Timóteo, no qual Paulo escreveu 2 cartas. Então o cuidado de Paulo era tão grande com Timóteo, porque Timóteo algumas vezes ele tinha vergonha do evangelho. E Paulo então escreveu uma carta para ele dizendo o seguinte: olha, não te envergonhes do evangelho e nem do testemunho. Faz o trabalho de um evangelista. Interessante que Paulo ele escreveu algo assim para ele. Eu quero citar para vocês o último versículo, nós vamos encerrar aqui. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. E aqui nós vamos encerrar. Versículo 12. Diz assim a palavra. Olha que interessante, irmãos. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Irmãos, às vezes nós ouvimos e não tomamos posse dessa realidade espiritual que é a vida eterna. A vida está em seu Filho. 1 João 5,11 diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. O verso 12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o 13 ele diz assim: estas coisas vos escrevo a fim de que saibais que tendes a vida eterna. Se tendes, toma posse dessa realidade. Senhor, abra meus olhos, abra meus ouvidos, para que eu ouça como eruditos e me aproprio daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que lá na cruz, Ele nos atraiu no seu corpo. Ele crucificou a nossa natureza perversa, pecaminosa. Ele arrancou de nós. O poder foi tanto dele que fomos arrancados pela raiz. O pecado ele arrancou pela raiz, não ficou nada. Ficou apenas na nossa mente os resquícios do velho homem. Mas isso, ele vai tratar salvando a nossa alma. Porque ele já começou uma boa obra em nós e ele há de completá-la até o dia de Cristo. Salvação da alma. Então, irmãos, temos que nos apropriar, ouvir
para cumprir, na suficiência do Espírito, para obtermos vida. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós temos vida. Quanto mais nós conhecemos essa vida, essa verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Ele não disse que eu sou o caminho. No caminho vamos encontrar mais o quê? A verdade, logo em seguida a vida. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Há uma trajetória, há um avanço na vida cristã. Vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que ser pelo Filho. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus abra os nossos ouvidos para ouvirmos a voz dele. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, graças te damos, porque tu nos abriste os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Continue falando, Pai, com a igreja do Senhor. Nós somos a tua igreja e ovelha do teu pastoreio. Continue, Pai, nos apacentando. Continue, Pai, falando conosco e abrindo os nossos ouvidos que muitas vezes estão entulhados com as sujidades deste mundo. Oh, Pai, purifica os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz de uma maneira clara, eficiente e eficaz. Que a tua palavra opera em nós aquilo que lhe apraz e prospera para a qual foi designada. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.